Fala galera, seja muito bem-vindo para mais uma aula de mandarim. Meu nome é Lin Ken e eu estou aqui para decifrar mandarim para você. Na aula de hoje nós vamos ver sobre a diferença entre o le e o ko. Muita gente confunde, né? Fala, pô Lin, o le e o ko, os dois remetem a uma ideia do passado, né? Como é que eu faço para saber quando que eu uso um, quando que eu uso o outro, tá? Então vamos lá. Bem, como você pode ver, o le e o ko são duas partículas que a gente utiliza depois do verbo para indicar o passado. Tá? Os dois indicam o passado. Não vou entrar em discussão, tá? No uso do le como expressão, como uma reclamação, como um comando, né? Nada disso. Tá? Nós vamos falar hoje sobre tempo verbal. Tá? Então eu sei que o le ele pode ser utilizado de outras maneiras. Porém, nesta aula em específico, você vai entender mais no uso de tempo verbal mesmo, tá bom? Lembrando que em mandarim você não precisa obrigatoriamente conjugar o verbo o tempo todo, como no português. Mas a conjugação verbal em mandarim ele é necessário em alguns casos para você passar a ideia correta do que você quer passar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vamos falar de pretérito perfeito, né? Para quem não sabe, pretérito perfeito é uma ação que já foi concluído, né? E que, obviamente, então, ele fica no passado, tá bom? Então, uma ação que já foi concluída, basicamente isso. Então, primeiro você tem a frase 我去中国, né? Como você pode ver aí, 我去中国, e isso significa eu ir China. Né? Então, essa frase ela não tem nenhum tempo verbal e vamos transformar ela no pretérito perfeito, né? Que é no passado, tá bom? Então, ficaria 我去了中国. Né? Então, a estrutura é muito básica, muito simples. Basta você pegar o verbo da frase e acrescentar o le depois do verbo. Então, ele fica no passado, tá bom? Então, 我去了中国, eu fui para a China, tá bom? Fui para a China. E aí, nós vamos ver o próximo. A frase é 我吃寿司. 我吃寿司 seria eu comer sushi, tá? Então, eu comer sushi, você olha para essa frase e fala, pô, que tempo que ele tá, né? E se a gente quisesse indicar ele para o passado, como é que ficaria? Mesma coisa, identificou o verbo comer, que é 吃, coloque o le após ele. Da mesma maneira que você fez na frase de cima, verbo mais o le fica no passado, tá bom? Então, 我吃了寿司. 我吃了寿司. Isso quer dizer o quê? Que eu comi sushi, né? 寿司 é sushi, tá bom? Então, eu comi sushi, tá? Simples assim. E aí, como que fica na negativa? Olha, na negativa, nesse caso aqui, né? Você não vai usar o pu, você vai utilizar o mei, tá bom? Então, por que você não usa o pulling? Óbvio que esse é um assunto de outro vídeo, né? Mas, bem rapidamente, o pull ele nega totalmente aquela ação, né? Então, aqui você não está negando totalmente a ação. Tipo, eu não como sushi. Não é isso. É que, tipo, eu não comi sushi, né? Estamos falando de ideia de tempo verbal, né? Então, eu fui à China... Né? Eu ir China, eu fui à China. Eu comer sushi, eu comi sushi. Né? Então, nós estamos falando de pretérito perfeito. Estamos falando aqui de passado, tá bom? Então, no passado, né, a gente traz uma ideia que a gente já fez algo. Na negativa, é uma coisa que a gente não fez ainda. Né? Tem essa ideia de não fazer ainda, mas que você pode fazer. Né? A pessoa não está falando assim, eu não fui para a China e nunca vou para a China. Né? A pessoa não está falando, eu não comi sushi, mas eu nunca vou comer sushi, né? Se for esse o caso, beleza, aí você vai utilizar o pu, tá bom? Mas, se for um caso como este, que é, eu não fiz, mas existe a possibilidade de eu fazer futuramente, eu vou fazer. Então, aí você vai utilizar o mei, tá bom? Então, 我没去中国, eu não fui à China, né? 我没吃寿司, eu não comi sushi. É como se estivesse falando ainda, eu não fui para a China ainda. Eu não comi sushi ainda, tá bom? Beleza. E esse ainda, não estou dizendo... Eu estou dizendo, tipo assim, hoje, né? Você fala assim, essa semana, sei lá. Então, assim, não está indicando um tempo específico aqui, tá? Mas a ideia que está se passando aqui é tipo assim, eu não comi sushi ainda. Pode ser que esse sushi está na mesa, né? Mas eu não comi ainda. Eu vou comer daqui 5 minutos, daqui 10 minutos.
tá? Então, é nessa ideia que eu estou falando, tá bom? Então, bom, esse então é o uso básico, né, de tempo verbal para o le. Agora nós vamos ver o ko, tá? O que o ko ele indica, tá? O ko ele vai indicar uma experiência, beleza? Então você vai colocar a mesma regra, o verbo mais o ko. Em vez de o le, você utiliza o ko. E aí ele passa a mostrar uma ideia de uma experiência de algo, beleza? Então, ó, 我去中国, mesma frase com do exemplo passado, né? Eu ir China. Agora, desta vez, eu não estou falando que a pessoa foi para a China. Eu estou dizendo que a pessoa, né, teve a experiência de ir para a China. Tá? Então, 我去过中国. Em vez de 我去了中国, seria 我去过中国. Quer dizer que eu já fui para a China, que eu já tive a experiência de ir para a China. Pode ser que eu tenha ido para a China algum tempo atrás, mas que neste momento eu não estou. Né? Agora, quando você utiliza o le, pode ser que eu fui para a China no sentido de ação. Né? Então, eu fui para a China e eu estou lá na China. Tá bom? Então, 我去过中国, eu tenho a experiência de conhecer a China. Eu fui para a China com uma experiência. Tá bom? A mesma coisa com o sushi. No sushi, 我吃寿司, né? Eu como sushi. Agora vamos falar que é uma experiência essa frase. Então ficaria 我吃过寿司. Eu já comi sushi na vida, né? Então é uma experiência que você tem em relação à culinária, tá bom? E no negativo, Lin, como é que fica? Mesma coisa, você vai utilizar o mei e não o pu. Tem uma diferença, né? Que você percebe que quando você utiliza o ko ele continua na frase, ele permanece na frase, né? No exemplo anterior, eu até vou voltar aqui o slide para você ver. Quando você usa o mei para o pretérito perfeito, você não coloca o le, né? Ó, você pode ver aqui, ó, 我没去中国, eu não fui à China. 我没吃寿司, eu não comi sushi. Né? Eu não comi sushi, eu comi pizza, comi, sei lá, qualquer outra coisa. Então você percebe que nesta aqui, na negativa, não tem o le, tá bom? Agora, aqui, você percebe que nós temos aqui o ko, né? Então, o ko, ele continua na frase. Isso quer dizer o quê? Que essa variação gramatical você precisa manter, tá bom? Você não pode tirar o ko. Por quê, Lin? Senão porque fica igual ao outro, né? Então, se você tira o ko, o mei qi zhong guo, exatamente nesta frase aqui do pretérito perfeito, entendeu? Então, para que você possa ver ali a diferenciação, né, do negativo entre um pretérito perfeito ou uma experiência, a gente permanece o ko, tá? Essa é uma explicação gramatical, tá bom? Então, mas assim, vai para a ideia, né? A ideia é o quê? 我没去过中国. Eu nunca fui à China com uma experiência, né? Então o ko está indicando experiência, mais ou menos isso, tá bom? Então você vai utilizar a estratégia de pensamento ali, o que fizer mais sentido para você, tá bom? O outro é 我没吃过寿司, né? Então eu não comi, eu não tenho experiência de comer sushi. Então, uma pessoa que nunca comeu sushi na vida, tá bom? Então, é basicamente essa a ideia. Então, a diferença entre o le e o ko em tempo verbal, tá? E se você está gostando desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com alguém, se inscreva no canal, não se esqueça de que toda semana tem vídeo novo, tá bom? E para finalizar, nós vamos fazer um exercício aqui comigo, tá? Então nós temos aqui algumas frases que eu separei e aí eu quero que você veja, né, como é que se monta essas frases, tá bom? Então, primeiro, eu fui ao cinema, né? A gente vai utilizar então o le, né? Por quê? Porque você está dizendo que é uma ação que aconteceu no passado, né? Eu já fui ao cinema hoje, né? Então, 我今天去了电影院, tá? 电影院é cinema. Eu, 今天, hoje, 去了 fui, né? 去 verbo ir, mais le passado. Então, 我今天去了电影院. Hoje eu fui ao cinema, né? Então, não estou dizendo que foi uma experiência única aqui, né? Que é a primeira vez, né? Se eu quisesse colocar aqui que eu tive experiência de ir ao cinema hoje, aí beleza, você vai usar o 今天去过, quer dizer, você não vai utilizar o 今天, você vai falar 我去过电影院, que eu já fui para cinema, né? Eu já tive experiência de ir para o cinema, tá bom? Mas não é o caso. Segundo, eu já comi hot pot. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o ko. Por quê? Porque nós estamos falando de experiência, né? Eu já comi hot pot na vida. Então, 我吃过火锅. 我吃过火锅, tá? Eu comer 火锅 hot pot, tá bom?
Diferente de você falar assim, eu comi hot pot hoje, né? Então, tipo, foi uma coisa assim, eu comi hoje e tal. Mas não foi uma experiência que você está dizendo, né? Você só está dizendo o que você jantou, talvez, tá bom? Terceiro, você já andou de navio, né? Então, estamos falando aqui de experiência. Experiência, utiliza o ko. Então, 你坐过船吗? 你坐过船吗? Você. 坐 significa literalmente sentar, né? A ação de sentar. Quando a gente utiliza a palavra sentar mais no transporte, quer dizer que a gente está indicando de andar de carro, andar de moto, andar de ônibus, andar de navio, enfim, tá bom? Chuan é navio, né? Então, você andar, experiência, navio, uma pergunta, né? Então, você já andou de navio? É assim que a gente monta essa frase, tá? Bom, 4. Eles jogaram futebol, né? Então, eles jogaram futebol, algo que já aconteceu no passado. Então, é o 了, né? 他们踢了足球, tá? 他们踢了足球. 他们, eles, chutar, né? A gente fala literalmente chutar futebol. A gente não fala jogar futebol, tá? Então, 踢了 é chutou futebol, ou seja, jogou, né? E 足球 é futebol, tá bom? 5. Eu nunca fui para o Japão. Nós vamos usar o ko. Por quê? É uma experiência, né? Por mais que ela esteja na negativa, né? Ela está indicando uma experiência. Então, eu nunca fui para o Japão seria 我没去过日本. 我没去过日本. Eu nunca fui ao Japão, né? Então, se fosse um caso assim, eu não fui para o Japão esse ano, né? Então, quando a pessoa fala assim, você entende que a pessoa já foi antes, né? E que esse ano ela não foi ainda. Mas pode ser que ela vá, pode ser que ano que vem ela vá, pode ser que em algum momento ela vá, né? Então, nesses casos, você vai... Suponhamos que fosse nesse caso que não seja de experiência, aí seria 我没去日本, tá? Eu não fui ao Japão, tá? Aí sim o ko. Como aqui está dizendo, né, referindo, dando ênfase para a experiência, a gente permanece o ko, tá bom? Ele nunca comeu gyoza, né? Ele nunca comeu gyoza, é uma experiência também, né? Então, utiliza o ko, né? Depois do verbo. Então, 他没吃过饺子. 他没吃过饺子. Ele, né, não comer experiência 饺子. 饺子é gyoza, né? É o dumpling, tá bom? Então, ele nunca comeu gyoza, 他没吃过饺子. Beleza, gente? Bom, a aula de hoje foi essa. Espero que você tenha gostado e tenha entendido agora a diferença entre o le e o ko. Novamente, o le você vai utilizar em diversos momentos em mandarim, porém, hoje nós vamos filtrar e especificar mais no tempo verbal, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima. 谢谢你，再见。